tardes, boas noites. Como terminamos a leitura do livro A Caminho da Luz, agora escolheremos temas que exploraremos em algumas reuniões. Não serão tão estanques, um mesmo tema pode se estender por 2 ou 3 reuniões para que a gente, dentro daquela ideia de conceito, né? Grego, conceito, vamos construindo uma ideia mais ampla sobre justamente o tema, né? E hoje começaremos justamente pelo pensamento, né? O pensamento, ele é a forma com que o universo nos conhece, é a forma com que nos relacionamos com o universo. Entendendo que o universo, o mundo, é tudo aquilo que está à nossa volta. Então, o espírito, ele tem a sua fonte, que é a sua mente, e a partir da sua fonte, da sua mente, que é o conjunto de todas as experiências que ele adquiriu, mais aquilo que Deus nos colocou, ele se exterioriza através dos pensamentos. Então, é um assunto muito extenso e nós vamos começar a partir aqui de uma mensagem de Joana de Ângeles. E depois acrescentaremos outras para que vá ampliando o entendimento sobre o pensamento. Eu vou aproveitar para ler primeiro, depois a gente agrega algum conceito, né? Começa Joana de Ângeles. Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a degradação neuronial. O que significa isso? A ciência, e a própria filosofia, ela admite o pensamento como fruto do cérebro, o cérebro material. E o cérebro é quem pensa, gera os pensamentos, e na medida que o cérebro definha ou até morre, esses pensamentos cessam, eles param. Porque, repita-se, tudo é entendido como tendo origem no cérebro, o cérebro do corpo. Não é bem assim. Continuando. Infelizmente, ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador. A máquina aqui ela se refere ao corpo e o utilizador ela se refere ao espírito. Então vamos repetir a frase. Infelizmente, ainda confundem a máquina, corpo, em relação ao utilizador, o espírito. Como é compreensível, a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Então, por que a ciência entende que o pensamento tem origem no cérebro? Porque nas anomalias das pessoas, na anomalia que algumas pessoas manifestam no cérebro, há uma diferente produção de pensamentos, certo? Então, se admite que a deficiência no cérebro gera pensamentos desconexos, logo o cérebro é o causador ele é a fonte desses pensamentos. Só que, se abrir um corpo de qualquer ser vivo, não vai se encontrar o espírito, óbvio, né? Porque o espírito é de outra natureza, ele não é mensurável, ele não tem, se puser na balança não mexe o ponteiro. Então, o espírito não se encontra visualmente no cérebro. Então, com isso, se esquece que o verdadeiro agente da vida é o espírito. Então, vamos lá. Vou ler de novo. Como é compreensível,
a desorganização dos equipamentos impede a correta produção de que o instrumento é capaz de oferecer, o que, no caso em pauta, implica na ausência do ser espiritual, que é o agente da vida. Continuando. Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito. Então, o pensamento ele é resultado, ele é como se fosse, assim como quando pensamos, falamos, a fala representa o que eu estou pensando, o pensamento representa o que o espírito mente, né? O espírito tracinho mente, traz. O que é atributo dele, né? O que é característica dele. Então ele demonstra para o exterior, ele se manifesta através do pensamento, inconscientemente, né? Lembrando que pensamentos existem, aqueles pensamentos conscientes, é aquilo que eu estou pensando e sei que estou pensando, e pensamentos inconscientes, pensamentos que se manifestam porque somos assim e nem precisamos pensar para agir. Exemplo, os nossos gostos, né? Prefiro o verde ao vermelho. Simplesmente eu prefiro. É uma forma de pensamento, tem a sua origem na fonte, nas experiências, porém eu não preciso pensar que eu gosto mais do verde do que do vermelho. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta ou sensível, como nos casos da psicocinesia ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, precognição e retrocognição. O que Joana colocou aqui é que esses pensamentos, eles agem primeiro, né, no nosso corpo, a começar pelo cérebro. Uma parcela dessa exteriorização do pensamento, o cérebro manda para o nosso corpo, então nós falamos, andamos, agimos, mexemos as mãos. Por quê? O cérebro mandou, porque o cérebro foi estimulado pelo pensamento que vem antes dele mesmo, o cérebro, e assim eu me manifesto. Porém, essa manifestação ela não está restrita ao corpo encarnado. Esse pensamento pode agir sobre outras matérias do mundo corpóreo e nos outros estados de matéria. O que são os outros estados de matéria? A matéria do mundo mental. Nós não falamos muito em matéria do mundo espiritual, que fica esquisito. Matéria do mundo mental, que é a matéria que constitui outra parte do universo, que não é visível. É a matéria do mundo espiritual. Inclusive, a matéria que compõe o perispírito dos outros espíritos. Então, o meu pensamento age na matéria que compõe os outros espíritos e eles recebem esse pensamento na forma de telepatia, na forma de respostas para que eu, espírito que emitiu o pensamento, possa passar a conhecer outra coisa. É a linguagem entre os espíritos. Pensamento é a linguagem entre os espíritos. Acontece que quando estamos encarnados, essa linguagem ela não é tão clara, então precisamos da fala, da língua, para falar e do ouvido para ouvir. É uma ponte, é um túnel, né? Vamos falar em túnel, que é mais precário. Então, quando eu penso, para que o outro perceba, esse pensamento vai para o meu cérebro, que provoca a fala, que viaja pelo ar, que chega no ouvido do outro, que atinge o cérebro dele, que converte para o perispírito dele, que atinge a mente do espírito.
quando quando desenvolvermos mais as potencialidades do espírito, já não precisaremos tanto do corpo de encarnado. Então, esta ligação será mais direta que através da telepatia. Como em alguns fenômenos já acontece, nós não somos completamente primitivos. Existem muitos fenômenos de natureza espiritual no sentido da nossa natureza espiritual, das nossas potencialidades, independente de mediunidade. O próprio espírito tem formas de interagir, está aprendendo, está desenvolvendo. E na medida que vamos evoluindo, essas potencialidades vão se tornando cada vez mais manipuláveis. Então, vou ler de novo. As notáveis experiências dedicadas ao estudo da ação do pensamento, além da emissão da onda inteligente, demonstraram a produção de movimentos na matéria bruta, que é essa do nosso mundo, ou sensível, do mundo mental, como nos casos da psicocinesia, movimento dos objetos através da força da mente, ou transportes sem contato humano, tanto quanto nos formidandos fenômenos de telepatia, pré-cognição, conhecer antes, ou retrocognição, conhecer algo do passado. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos, conforme as faixas vibratórias que se expandem. Muito bem, aqui Joana de Ângeles se vale das palavras positivo e negativo em relação a uma classificação de efeitos, né? Se um pensamento ele tem um efeito positivo ou um efeito negativo na condição do resultado. É uma mera palavra, né? Porque por si pensamento é pensamento. Assim como ela coloca como carga de energia, né? Energia que ela está usando num sentido mais amplo. Por quê? Porque num sentido mais estrito, mais fechado, energia é apenas para caracterizar algo de natureza material corpórea. Matéria do mundo tangível mais a matéria do mundo calculável. Matéria calculável é energia. Aqui ela está colocando energia até para um sentido mais amplo do mundo mental, que não é aquele da nossa ciência. Então vamos repetir aqui. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica. O tipo do conteúdo do pensamento, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias que se expandem. Então, o parágrafo aqui é um afunilamento dos efeitos do pensamento. Até então, nós estamos falando de uma forma mais genérica, mais ampla, mais universal. Aqui ela já está direcionando para exemplos. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quando produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Muito bem, então ela está afunilando o texto, né? Primeiro que ela já informou lá atrás que pensamento traz uma carga de energia. Por quê? Porque há uma semelhança entre pensamento e onda. Tanto que se coloca que pensamento é uma onda. Onda que ondas? É a mesma onda do mar, a mesma onda na piscina, a mesma onda do som. São ondas. O que são ondas? Movimentos vibratórios, transporte de energia. Por isso que ela fala em energia, porque a onda tem uma propriedade, por definição, assim, é um atributo que é transporte de energia. O que é onda? É transferência de energia. E essa energia pode ser de uma natureza positiva ou negativa para ela, né? Esses fenômenos ondulatórios, então imaginem sempre a piscina,
Você jogou, a piscina está paradinha lá, jogou uma pedra, cria uma onda. Aí você joga duas, uma de cada lado, são duas ondas, e essas duas ondas, elas, quando se cruzam, elas provocam interferência. Uma interfere na outra, porque são transferências de energia. Essa interferência pode ser uma interferência em que se somam as energias, então uma onda vem para cima, a outra também, então somam-se as duas ondas. Então é uma interferência construtiva. Quando duas ondas vêm para baixo e se encontram, também se acumulam, então é uma interferência construtiva, só que para baixo. Quando uma onda vem para cima e a outra para baixo, quando elas se encontram, é uma interferência destrutiva, total ou parcial. Esses são os fenômenos de interferências de ondas. Em breve nós tentaremos ilustrar isso através de alguma animação nas próprias reuniões. Por ser uma onda, ela tem uma característica que é a frequência. Quantas ondas chegam por segundo? Isso que é frequência, padrão vibratório, período, isso são características da onda. É assim que você... Olha, uma onda... Como é que é essa onda? Ela tem uma frequência tal. Então eu já sei que tipo de onda é. Cada onda tem uma frequência. Quando duas ou mais ondas estão com a mesma frequência, em concordância de fase, ocorre um fenômeno chamado ressonância. O exemplo que a gente usa, que todos conseguem captar legal, é um pai empurrando o filho no balanço. O balanço, ele não consegue mandar o filho de cara com um empurrão só lá para cima, não consegue. Né? Então o que ele faz? O menino começa a balançar com uma frequência e o pai vai empurrando com a mesma frequência. Cada vez que ele chega, ele dá um empurrão. Cada vez que ele chega, ele dá um empurrão. Então, o menino com aquela onda tem uma energia, o pai tem um pouco de energia que ele vai passando para o movimento do balanço. Então, quando esses dois corpos tem a mesma frequência, a balança e o empurrão, vai acumulando energia. E o balanço vai subindo. Esse fenômeno chama ressonância. Por isso que nós falamos, de forma geral, que quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, ocorre a ressonância. Quando duas pessoas pensam do mesmo jeito. Duas ou mais. Então vamos lá. Vamos retomando aqui. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, dono do empurrão, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido, menino no balanço. Muitas experiências de laboratório têm comprovado o seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente. O que ela está falando? Já existem mesmo experiências em que os pensamentos expressos por uma qualidade de música, por preces, por alegria, ele influencia animais, plantas, de uma forma diferente aos pensamentos difíceis, aos pensamentos perturbadores que provocam também essa mesma influência, só que negativamente. Aqui ela está funilando. Ambientes agradáveis é porque ali predominam pensamentos agradáveis. Ambientes sombrios são aqueles em que se cultivam pensamentos complicados. Dá para exemplificar durante o dia inteiro aqui. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta o indivíduo que recebe os influxos mentais de afetos, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais,
deixando-os mais vivazes quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam. Nossa, ela foi muito mais genérica. Qual é o paralelo que nós podemos fazer? Pegue isso que ela acabou de falar e coloque dentro de casa. Se você na sua casa cultiva pensamentos difíceis, como é que vai ser o ambiente do lar? Se por outro lado você cultiva simpatia, educação, agradecimento, gratidão, como é que vai ser o ambiente? Você que escolhe. Ah, mas o fulano da minha família, o Beltrano, é diferente. Tudo bem. O que você prefere? Ter todos na mesma ressonância negativa ou alguns com positivo e outra negativa, até que todos assumam uma posição positiva? É uma questão do que a gente acabou de falar. Interferência destrutiva, destrutiva total, parcial ou construtiva? Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morfo do ódio, da inveja e do despeito. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Se por acaso a vítima dá-se conta e reage, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Aqui ela está dando a receita de como nos comportarmos em relação aos antagonismos da vida. E olha só que vem o remédio. O antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços direcionados ou não a determinados alvos. É o que nós falamos, com outras palavras, de alterar o próprio padrão vibratório. E aí, se aqueles pensamentos rancorosos, caluniosos vêm para você, ou estão simplesmente no ar, você está numa outra condição. Aquilo não te atinge, como o mundo fala. Quando sabemos que são direcionados a nós, a coisa mais difícil, sabemos que somos alvos de fulano, conhecemos a autoria, o que o Evangelho recomenda? Oremos pelos nossos inimigos. Oremos por eles, porque ao orar eu já estou fazendo uma profilaxia espiritual própria, estou orando, estou no outro padrão vibratório, e estou agindo de forma contrária às emanações daquele meu inimigo. E, portanto, quem sabe ele se afeta por esses meus pensamentos bons e transforma, acabando aquela fonte de antagonismo. Nosso tempo estourou, só vou fazer mais uma frase, semana que vem a gente continua. Jamais evitar-se responder na mesma faixa de resistência, pois que seria mais forte o intercâmbio destruidor. No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daquele que os emite por organizar-se nas augustas fontes do amor universal. Você passa, ao emitir, através da prece bons pensamentos, você passa a ser parte da solução, você passa a entrar em ressonância com Deus. Semana que vem nós continuamos. Irmãos de jornada, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o tema mediunidade, rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre, que nos auxilie no entendimento para melhor aproveitamento do dia de hoje.
Nós vamos dar continuidade à leitura do livro No Invisível, de Leon Denis. Havíamos visto no último encontro um tema da primeira parte desse livro sobre o espiritismo experimental e educação e função dos médiuns. Hoje vamos ler o item 8, as leis da comunicação espírita. Abre aspas. Sabemos que tudo vibra e irradia no universo, porque tudo é força, luz e vida. Penetra a natureza em seus menores átomos uma energia infinita, origem de todos os fenômenos. Identicamente, cada espírito livre ou encarnado possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa e luminosa. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações, os pensamentos. Nossos maus desejos e concupiscências criam em torno de nós uma atmosfera fluídica impura, propícia à ação das influências da mesma ordem, ao passo que as nobres aspirações atraem as salutares vibrações, as irradiações das esferas superiores. Tal é o princípio da evolução. Reside na capacidade que possui o indivíduo de assimilar as forças misteriosas da natureza para se elevar mediante o seu auxílio e ascender gradualmente até à causa das causas, à fonte inexaurível de que procede toda a vida. A escala ascensional comporta planos sucessivos e superpostos. Em cada um deles, os seres são dotados do mesmo estado vibratório, de meio análogos de percepção que lhes permitem reconhecer-se mutuamente, ao passo que se lhes conservam invisíveis e muitas vezes, mesmo incognoscíveis, os seres dos planos superiores, em consequência de seu estado vibratório mais acelerado e de suas condições de vida mais sutis e mais perfeitas. É o que aos espíritos acontece entre si, conforme seus diferentes graus de purificação, e a nós mesmos em relação a eles. Assim, porém, como se pode ampliar o campo da visão humana com o auxílio dos instrumentos de óptica, também se pode aumentar ou reduzir a soma das vibrações, de sorte que atinjam um estado intermédio em que os modos de existência de dois planos distintos se combinem e entrem em correspondência. Fecha aspas. Vejam que nesse trechinho, Leon Denis deixa claro para nós sobre a questão das comunicações. São naturais, uma vez que tudo vibra e irradia no universo, porque tudo é força, luz e vida, como ele diz aqui. Então a lei de atrações e correspondências rege todas as coisas. Vibrações atraindo vibrações semelhantes, aproximam e vinculam todas as almas. Então, vejam vocês que mesmo sem consciência, só pelo fato de estarmos vivenciando o dia a dia, vibramos e irradiamos. Temos uma psicosfera ali por conta do teor dos nossos pensamentos. Somos espíritos criados por Deus em evolução. No corpo, passageiramente estamos em provas e expiações. E a comunicação, mesmo que nós não tenhamos a consciência, já está ocorrendo. Sempre ocorreu, porque vibramos e sempre atraímos espíritos na mesma faixa vibratória. Olha que coisa interessante.
Leon Denis continua dizendo que existe uma escala ascensional que nós já vimos, dependendo do teor de pensamento, de vibrações. No caso de pensamentos elevados, de um espírito numa condição melhor, as vibrações têm velocidades diferentes. Seres de planos superiores têm um estado vibracional mais acelerado. Suas condições de vida são mais sutis e mais perfeitas. Tudo isso acaba influindo nas condições de comunicação. Então, espíritos com grau de purificação superior têm um nível de vibração muito mais rápido e nós mesmos, dependendo da nossa condição, vamos ter em relação a eles um tipo de vibração também. E ele diz assim como se pode ampliar o campo da visão humana com auxílio, por exemplo, de um óculos, né? Também podemos aumentar ou reduzir a soma das vibrações, de sorte que atinjam um estado intermédio e de relação com os planos encarnados e desencarnados. Bom, e aí ele continua nos dizendo, abre aspas, para comunicar conosco, deverá o espírito amortecer a intensidade de suas vibrações, ao mesmo tempo que ativará as nossas. Nisso, pode o homem voluntariamente auxiliar. O ponto a atingir constitui para ele o estado de mediunidade. Sabemos que a mediunidade, no maior número de suas aplicações, é a propriedade que tem alguns dentre nós de se exteriorizar em graus diversos, de se desprender do envoltório carnal e imprimir mais amplitude às suas vibrações psíquicas. Por seu lado, o espírito libertado pela morte se impregna de matéria sutil e atenua suas radiações próprias a fim de entrar em uníssono com o médium. Aqui se fazem necessários uns algarismos explicativos. Admitamos, a exemplo de alguns sábios, que seja de 1000 por segundo as vibrações normais do cérebro humano. No estado de, entre aspas, transe ou de desprendimento, o invólucro fluídico do médium vibra com maior intensidade e suas radiações atingem a cifra de 1500 por segundo. Se o espírito, livre no espaço, vibra à razão de 2000 no mesmo lapso de tempo, ser-lhe-á possível, por uma materialização parcial, baixar esse número a 1500. Os dois organismos vibram então simpaticamente, podem estabelecer-se relações e o ditado do espírito será percebido e transmitido pelo médium em transe sonambúlico. É essa harmonização das ondas vibratórias que imprime às vezes ao fenômeno das incorporações tamanha precisão e nitidez. Nos outros estados de mediunidade, o pensamento do espírito se poderá igualmente comunicar por vibrações correspondentes, posto que menos intensas que as vibrações iniciais, do mesmo modo que uma nota musical se repete de oitava em oitava, desde a clave mais alta à mais baixa da vibração harmônica. Fecha aspas. Vejam que interessante esse estudo com relação à comunicação espírita, à mediunidade, porque Leon Denis nos diz aqui que espíritos superiores vibram de uma forma muito mais rápida e necessitam atenuar um pouco essa velocidade para que se harmonizem com as nossas. E que nós, como médiuns, por exemplo, de psicofonia, podemos auxiliar imprimindo mais amplitude nas nossas vibrações psíquicas,
Por isso, estudamos para desenvolver esse trabalho de autoaprimoramento moral e intelectual junto aos estudos dessa doutrina, para que consigamos aperfeiçoar essa captação e harmonização com o plano espiritual superior, o que vai favorecer o nosso autoconhecimento, autoaprimoramento, para melhor servir com Jesus através da mediunidade. Dando continuidade, Leon Diniz continua nos dizendo, abre aspas, no homem, a inteligência e o desenvolvimento do cérebro se acham em íntima correlação. Uma não se pode manifestar sem o outro. À medida que o ser se eleva na escala humana, do mais selvagem ao mais civilizado, a fronte avulta, o crânio se amplia, ao mesmo tempo que se expande a inteligência. Quando o desenvolvimento exterior atinge o apogeu, o pensamento aumenta a energia interna do cérebro, multiplicando as linhas, cavando sulcos, desenha estrias, inúmeras circunvoluções, forma protuberâncias, faz do cérebro um mundo maravilhoso e complicado, a tal ponto que o exame desse órgão, ainda vibrante das impressões da vida, que acaba de escapar-se, é um dos mais atraentes espetáculos para o fisiologista. Temos nisso uma prova de que o pensamento trabalha e aperfeiçoa o cérebro, e de que há íntima relação entre eles. Um é o admirável instrumento, o teclado, que o outro dedilha, fazendo-o desferir todas as harmonias da inteligência e do sentimento. Como, porém, se exerce a ação do pensamento sobre a matéria cerebral? Pelo movimento. O pensamento imprime às moléculas do cérebro movimentos vibratórios de variada intensidade. Vimos que tudo na natureza se resume em vibrações, perceptíveis para nós enquanto estão em harmonia com o nosso próprio organismo, mas que nos escapam desde que são muito rápidas ou demasiado lentas. Nossa capacidade de visão e de audição é limitadíssima, mas, além do limite que nos traça, as forças da natureza continuam a vibrar com vertiginosa rapidez, sem que percebamos coisa alguma. Pois bem, exatamente como os sons e a luz, os sentimentos e os pensamentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidades diferentes. Os pensamentos de cólera e de ódio, as eternas súplicas de amor, o lamento do desgraçado, os gritos de paixão, os impulsos de entusiasmo, vão pela imensidade afora, referindo a todos a história de cada um e a história da humanidade. As vibrações de cérebros pensantes, de homens ou de espíritos, se cruzam e entrecruzam ao infinito, sem jamais se confundirem. Em torno de nós, por toda parte, na atmosfera, rolam e passam, como torrentes incessantes, fluxos de ideias, ondas de pensamentos que impressionam os sensitivos e são muitas vezes causa de perturbação e erro nas manifestações. Dizemos, homens ou espíritos. Com efeito, o que o cérebro humano emite sob forma de vibrações, o cérebro fluídico do espírito projeta sob forma de ondas mais extensas, de radiações que vibram com mais largo e poderoso ritmo. Por isso que as moléculas fluídicas, mais flexíveis, mais maleáveis que os átomos do cérebro físico,
obedecem melhor à ação da vontade. Entretanto, esses cérebros, humanos e espirituais, encerram as mesmas energias, ao passo que, porém, em nosso cérebro mortal, essas energias dormitam ou vibram debilmente, nos espíritos atingem o máximo de intensidade. Uma comparação nos fará melhor aprender esse fenômeno. Encontra o professor Drawbarn essa comparação em um bloco de gelo, em que se acham contidas em estado latente todas as potencialidades que mantêm unidos os cristais de que ele se compõe. Submetido esse bloco à ação do calor, desprendem-se forças que irão crescendo até que, transformado o gelo para o estado de vapor, tenha ele readquirido e manifestado todas as energias que encerra. Poder-se-ia comparar o nosso cérebro a esse bloco de gelo, debilmente vibratório, sob a ação restrita do calor, ao passo que o do espírito será o vapor tornado invisível, porque vibra e irradia com demasiada rapidez para que possa ser percebido pelos nossos sentidos. A diferença dos estados se complica com a variedade das impressões. Sob a influência dos sentimentos que os animam, desde a calma do estudo às tempestades da paixão, as almas e os cérebros vibram em graus diversos, obedecendo a velocidades diferentes. A harmonia não se pode estabelecer entre eles, senão quando se igualam suas ondas vibratórias, como acontece com os diapasões idênticos ou com as placas telefônicas. Um cérebro de lentas e débeis excitações não se pode harmonizar com outros cujos átomos são animados de um movimento vertiginoso. Nas comunicações espíritas, a dificuldade, portanto, consiste em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. É na combinação das forças psíquicas e dos pensamentos entre os médiuns e os experimentadores de um lado, e entre estes e os espíritos do outro, que reside inteiramente a lei das manifestações. São favoráveis as condições de experimentação quando o médium e os assistentes constituem um grupo harmonioso, isto é, quando pensam e vibram em uníssono. No caso contrário, os pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e anulam reciprocamente. O médium, em meio dessas correntes contrárias, experimenta uma opressão, um mal-estar indefinível. Sente-se mesmo às vezes como que paralisado, sucumbido. Será necessária uma poderosa intervenção oculta para produzir o mínimo fenômeno. Mesmo quando é completa a harmonia entre as forças emanadas dos assistentes e os pensamentos convergem para um objetivo único, uma outra dificuldade se apresenta. Pode essa união de forças e vontade ser suficiente para provocar efeitos físicos e mesmo fenômenos intelectuais que vão logo sendo atribuídos à intervenção de personalidades invisíveis. É prudente e de bom aviso só admitir, por conseguinte, essa intervenção quando estabelecida por fatos rigorosos. Fecha aspas. Então aqui Leon Denis nos esclarece a beleza e a importância de buscarmos lucidez com relação a essa possibilidade de cada um de nós do contato, da comunicação com o plano espiritual. E nós, em nossos estudos na nossa casa espírita, o Centro Espírita Casa de Fabiano, nos dá essa oportunidade de nos aprofundarmos um pouco mais nessas possibilidades, compreendendo que, enquanto no corpo físico há uma diminuição das percepções
E desprendidos do corpo físico, por exemplo, no desencarne, o espírito desencarnado tem percepções maiores. Bom, por hoje ficamos por aqui e vamos dar continuidade aos nossos estudos no próximo encontro. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um.